Quero cumprimentar a todos que nos assistem nesse momento com a paz do Senhor Jesus. Nós estaremos dando início à Escola Bíblica Dominical. Quero convidar a todos que podem a se colocarem de pé, fecharem os olhos para estarmos fazendo um clamor pelo sangue de Jesus. Senhor, nosso Deus, nós queremos clamar, Pai, o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, sobre essa aula, Senhor, sobre a Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor possa, Pai, estar nos enchendo do Teu Santo Espírito, gerando comunhão, Pai, em nosso meio. Que as Tuas revelações, Pai, sejam presentes aqui nesse culto, Pai, para as nossas vidas. Que o Senhor possa, Pai, estar conosco, nos perdoando pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Senhor, pelas nossas dificuldades. Senhor, trazendo comunhão, regeneração. Que o Senhor possa, Pai, estar presente nesse culto. Em nome de Jesus. Amém. Agora nós estaremos dando início aos louvores, um louvor de clamor, que é entoado pelas crianças, onde as crianças e a igreja já louvam ao Senhor o nosso clamor, que é o clamor da igreja fiel, o clamor pelo sangue de Jesus. Agora o louvor entoado será o louvor 62 do livro de louvores, Ao Teu Lado. É um louvor onde nós sabemos que mesmo em meio às lutas e provas, o Senhor está ao nosso lado.
Eu estarei sempre aqui ao teu lado, ó meu filho. Quando chorares sem solução, as tuas lágrimas colho pra mim. Lembras de quando eu te falei, meu filho, tu és meu, mas será que esqueceste das promessas do teu Deus? Podes clamar, podes chorar, eu estarei pronto pra te ajudar. E se o coração desfalecer, confia em mim, sou Jesus e te faço vencer. Quando sofreste pensando estar só, eu fui a tua companhia. E quando choraste levantando do pó, eu te abracei, te dei alegria. Olha, meu filho, eu não te esqueci e nunca te esquecerei. Lá no Calvário eu muito sofri, mas por te amar tudo suportei. Lembras de quando eu te falei, meu filho, tu és meu, mas será que esqueceste das promessas do teu Deus? Podes clamar, podes chorar, eu estarei pronto pra te ajudar. E se o coração desfalecer, confia em mim, sou Jesus e te faço vencer. Podes clamar, podes chorar, eu estarei pra te ajudar. Desfalecer, confia em mim, sou Jesus e te faço vencer. Sou Jesus e te faço vencer. Quero cumprimentar a todos que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos dando início à nossa segunda aula de Escola Bíblica Dominical
nesse período em que os cultos estão sendo online, por conta dessa luta, né, que é uma luta mundial, todos nós temos passado, e nós vamos dar início à nossa segunda aula, né, online da Escola Bíblica da Igreja de Atos Pedra Viva. Quero convidar a você que nos assiste nesse momento a ficar de pé, abrir a Palavra de Deus na carta aos Romanos. Nós vamos ler o texto que está em Romanos, no capítulo 5, no versículo 3, 4 e 5. Romanos 5, versículo 3. Diz assim a santa palavra do nosso Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Meus amados, nós estamos nessa aula e falaremos nessa aula sobre tribulação, algo muito comum, lutas. As lutas são muito comuns na vida de todos, inclusive do servo de Deus. Quem quer luta? Se eu perguntar para você que está em casa agora se quer luta, certamente você vai dizer que não quer. Nós não queremos lutas para as nossas vidas, nós não desejamos lutas a ninguém, mas nós precisamos entender que as lutas fazem parte das nossas vidas e mesmo que nós não queremos, nós não vivemos sem elas. Por isso que há textos na palavra do Senhor para nos ensinar a viver em meio às lutas. Porque a questão de estarmos em lutas é como nós vamos passar pelas provas e pelas lutas. Essa é a questão. O apóstolo Paulo, aqui ele deixa um texto aos Romanos, porque era uma igreja que estava enfrentando muitas lutas e tribulações. E nós hoje, através de uma operação do Espírito Santo na palavra, vamos aprender como também nós vamos passar pelas lutas que nós temos vivido. Muitos, quando a luta chega, acham que tudo acabou, que é o fim. Muitos retrocedem, muitos desistem da caminhada. Mas e o servo de Deus? O servo de Deus, não. Paulo, ele dá um conselho aos romanos, que é um conselho do Espírito Santo para as nossas vidas hoje também. Porque nós podemos colher benefícios das lutas que nós temos passado. Porque é isso que o Espírito Santo, ele quer nos ensinar. Em vez de fazermos como muitas pessoas fazem, de achar que é o fim, nós podemos ver essa luta que estamos passando como uma grande bênção para as nossas vidas. O texto diz, nos gloriamos, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Nós temos uma bênção que nós podemos alcançar, e isso vai depender da nossa atitude. O texto segue dizendo, nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Se você, diante da luta que você está passando, entender que Deus, ele tem uma bênção para você no final dessa luta, quando essa luta passar, se você glorificar o nome do Senhor, se você tiver no seu coração que essa luta não é o seu fim, mas que pode ser o início de uma grande vitória na sua vida, o Senhor vai gerar na sua vida, através de uma operação do Espírito Santo, a paciência. É uma paciência que talvez você não tenha, mas ela é gerada pelo Espírito Santo
na sua vida. E essa paciência vai fazer você continuar firme na presença do Senhor. E mesmo em meio às lutas, você vai poder glorificar o nome do Senhor. Porque é uma paciência que está sendo gerada da eternidade. Uma paciência que vem do Espírito Santo para as nossas vidas, para nós podermos nos sustentarmos em meio a essas lutas. Tantas lutas. Talvez essa luta que tem causado medo em todos, a luta da epidemia, talvez lutas até maiores do que essa da epidemia você tem passado hoje, lutas do passado, do presente, que venha querer assombrar a sua vida, mas você precisa entender que existe um Deus que te ama, que é um Deus que quer te dar vitórias, que é um Deus que está te dando paciência. Esse estudo é para nós entendermos esse texto, porque aos olhos humanos, quando nós lemos aqui, nos gloriamos nas tribulações, e a tribulação gera paciência, produz paciência. É algo que aos olhos humanos, na letra, nós não entendemos, mas com o Espírito Santo nos revelando, nós passamos a entender. E se nós conseguirmos colocar nos nossos corações, tomarmos posse dessa palavra, de que em meio às lutas que estamos passando, nós podemos entender que Deus tem uma bênção para nós, o Espírito Santo vai gerar essa paciência em nós. E nós vamos poder glorificar o nome do Senhor, como o apóstolo aqui está dizendo no texto. E você certamente se lembra e tem visto, no meio da obra de Deus, muitos servos que têm tido paciência em meio às lutas. Muitas vezes nós estamos na igreja, há pessoas do nosso lado que estão glorificando a Deus, se levantam, pegam um microfone para glorificar, estão cantando louvores, mas muitas vezes nós não sabemos que essas vidas, essas pessoas, nossos irmãos, têm passado. São lutas. Mesmo assim estão 6 horas da manhã, num culto de madrugada, num culto matutino, estão fazendo jejum, estão ouvindo a voz do Senhor, estão em todos os cultos. Nós muitas vezes não entendemos, mas são servos que estão perseverando. E Deus tem dado paciência, e essa paciência está gerando vitória na vida de cada um deles. Louvado seja Deus por isso. E o texto, ele diz que, no versículo 4, e a paciência, a experiência. Olha só, a tribulação produz a paciência. E a paciência agora vai produzir experiência. E como que isso acontece? Se nós tivermos paciência, recebemos essa paciência no meio da tribulação, isso vai produzir a experiência. Por quê? Porque você esperou, você teve paciência, a paciência estava dentro de você, você continuou crendo, você continuou nos caminhos do Senhor, você continuou glorificando. Mesmo no meio da luta, essa paciência foi gerada e você continuou de pé, firme na presença de Deus, indo nas madrugadas, confiando nele. Você continuou crendo no Senhor, com a paciência gerada pelo Espírito Santo na sua vida. Você continuou crendo, mas as lutas e as tribulações também continuaram. As lutas também continuaram. E você continuou na presença de Deus. E por você ter continuado na presença do Senhor, a paciência que Deus te deu gerou uma experiência. E sabe qual foi a experiência? A experiência da vitória. A experiência de que você esperou, continuou firme na presença de Deus em meio à luta que você tem passado, e essa luta não te derrubou, essa luta não foi o teu fim, mas essa luta gerou a paciência do Espírito Santo na sua vida, e essa paciência gerou uma experiência, e a experiência da vitória. É o teu testemunho. E você pode dizer: veio uma grande luta sobre mim. O inimigo tem se levantado contra a minha vida. As lutas, os problemas, tantas coisas têm se levantado contra a minha vida. E mesmo assim, eu continuei glorificando, continuei aos cultos, continuei louvando, continuei crendo na palavra.
e o Senhor me deu a vitória. Essa foi a experiência que o Senhor te deu. Por isso que nós passamos a entender agora que a tribulação gera paciência e a paciência gera a experiência. Porque você continuou firme, continuou servindo a Deus, continuou na presença dEle, em meio às lutas, e essa paciência que foi gerada pelo Espírito Santo para te sustentar, gerou uma experiência, e é uma experiência de vitória, é uma experiência de bênção. Muitos vão desistir, mas aqueles que têm a paciência do Espírito Santo, gerada pelo Espírito Santo, eles vão ter experiência, uma experiência de vitória. E o Senhor sempre vai nos dar a vitória. Louvado seja o nosso Salvador. Bendito seja o Senhor pelas vitórias, pelas experiências que nós temos tido com Ele nessa caminhada. E o texto segue dizendo, e a experiência, a esperança. Olha só, a tribulação gerou paciência, a paciência gerou a experiência, e a experiência agora produz esperança. Mas que esperança? Que esperança é essa? A esperança da eternidade que Deus tem colocado em nossos corações. Nunca é o fim para nós. Nós podemos perder tudo nessa vida, mas o que nós não podemos perder é a salvação. Nunca é o fim, porque há sempre uma esperança. Em meio a essa luta que temos vivido, há uma esperança. A esperança da eternidade. É aquilo que Deus reserva para nós. É o resultado da operação do Espírito Santo. E o texto, no versículo 5, eu quero encerrar já essa aula, lendo esse versículo, diz, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Louvado seja o nosso Senhor. Qual o efeito dessa esperança? O efeito dessa esperança é que eu, você, nós não ficaremos confundidos. Aqueles que não têm paciência, não têm tido experiência, não têm tido esperança, eles ficam confundidos em meio às tribulações e às lutas. Quando as lutas vêm para eles, eles ficam confusos e não sabem entender por que estão passando por isso. Por que estão passando por esse problema agora, por essa luta, e muitos desistem, alguns ficam confusos e perguntam por que isso chegou até mim, por que isso tem acontecido comigo, mas aqueles que têm glorificado o Senhor, aqueles que têm tido paciência, e a paciência tem gerado experiência, e cada dia tem tido experiências com o Senhor, e a experiência tem gerado a esperança, esses não ficam confundidos. Eles sabem que o Senhor tem guardado a vida deles, eles sabem que o Senhor é com eles e que o Senhor sempre nos dá a vitória. Mas quem não sabe esperar, fica confuso e não entende muitas vezes o que está acontecendo. Mas nós, como servos do Senhor, nós temos recebido a bênção de ter a operação do Espírito Santo em nossas vidas. Temos paciência em meio às lutas. A paciência tem gerado experiências para nós, vitórias para nós. E tem nos dado esperança, que é a esperança da eternidade. E para encerrar, eu não poderia deixar de citar a experiência maior, que foi a experiência do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quem vê Jesus e lê na palavra a experiência de Jesus na véspera, poderia achar que era o fim dele na cruz. Mas o Senhor ali no Getsemane, ele teve paciência. E ali na cruz do Calvário, não foi o fim. Nós sabemos que não foi. Foi o começo de uma grande vitória. Foi o início de uma grande vitória, aonde o nosso Salvador venceu a morte, ressuscitou, está vivo, nos deu salvação e voltará para nos buscar. Essa é a nossa grande bênção
como igreja. Se nós soubermos esperar, tivermos paciência, vamos ter experiências. E as experiências vão gerar em nós a esperança da vitória em nossos corações, a esperança da maior vitória da igreja, que é a eternidade de Deus, que nos reserva e que tanto nós almejamos. Louvado seja o nosso Senhor, bendito seja o nosso Salvador, pelas operações, pela sua palavra revelada, que tem nos dado tão grande consolo em meio às lutas, e que nós possamos guardar essa palavra em nossos corações. Vamos louvar o nosso Deus, porque Ele é um Deus que tem colocado em nós uma grande fé em nossos corações, para nós uma fé que ela é eterna, uma fé profética, que tem nos mantido de pé, firmes na caminhada, para chegarmos até a nossa grande esperança, que é a eternidade. Louvemos ao nosso Salvador. Quem é o homem que irá se dispor? Quem é o homem que deixará pai e mãe? Quem é o homem que negará a si mesmo e tomará a sua cruz? Esse é o que agrada a Deus e permanece de pé. Sua casa sobre a rocha edificada está. Pode vir o temporal, ela não se abalará. Quem é o homem que pode crer no impossível? Quem é o homem que não volta atrás? Quem é o homem que se enfermou encontrar? Crê que Deus é poderoso para curar. Esse é o homem de fé que agrada a Deus e permanece de pé. Sua casa sobre a rocha edificada está. Pode vir o temporal, ela não se abalará. Se a sua fé como um grão de mostarda for, fará os montes se moverem do lugar. O impossível não há. Esse é o homem de fé que agrada a Deus. Sua casa sobre a rocha edificada está. Pode vir o temporal, ela não se
se abalará. Não se abalará. Glória a Jesus. Nós estaremos agora encerrando a Escola Bíblica Dominical. Quero lembrar os irmãos que à noite teremos o culto do domingo à noite, o culto online, às 19h30, aonde estaremos adorando e glorificando o nome do nosso Deus novamente. Feche teus olhos. Senhor nosso Deus, queremos te glorificar, Senhor, e te agradecer, porque em meio às lutas o Senhor não tem nos desamparado. Em meio às lutas o Senhor tem nos preservado. Em meio às lutas o Senhor tem nos dado uma paciência que não é nossa. Em meio às lutas o Senhor tem nos dado uma experiência que nós, Senhor, não merecemos, que é a experiência de tantas vitórias e de tantas experiências. Nós cremos que se o Senhor, muitas vezes, em cada experiência, o Senhor nos deu a vitória, nas lutas que têm chegado, que nós temos passado, nós cremos que o Senhor há de nos dar vitórias novamente. E nós, Senhor, passamos a cada dia mais a crer na eternidade. É uma esperança em nós que nos faz, Senhor, manter perseverantes, de não desistirmos nunca, que é a esperança da Tua eternidade. E assim, Senhor, no Teu nome dizemos que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o amor imensurável e incomparável de Deus Pai, e as consolações, a comunhão, o poder, os dons do Espírito Santo, repouse sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Glória a Deus, a Escola Bíblica está encerrada, que o Senhor nos abençoe.